Você já se sentiu como se estivesse no meio de uma tempestade tentando estudar para concurso? Parece que aquele vento forte, as trovoadas e a chuva não deixam você enxergar aquele caminho certo. Você já se sentiu assim? Mas calma, hoje a gente vai conversar aqui sobre como segurar firme o seu guarda-chuva e enfrentar todas essas tempestades e todos esses desafios. A gente vai falar sobre todas as dificuldades que cada concurseiro enfrenta e, claro, como superar cada uma delas. Então, se você já sentiu que o seu tempo é curto, que a concentração some, ou então que a matéria parece complicada demais, fica com a gente até o final desse vídeo, porque hoje a gente vai te ajudar a navegar por essa chuva pesada e sair do outro lado com foco e organização. Então, qualquer coisa, já prepara o seu café, ajeita o fone de ouvido e bora começar. Então, roda a vinheta. E aí, como é que você tá? Tranquilo? Eu sou o Júnior, sou servidor do TRT da Primeira Região e junto do meu amigo Diego a gente criou esse canal e o site mentedeconcurseiro.com para ajudar o maior número de pessoas possível a conseguir alcançar o sonho da aprovação em concursos públicos, especialmente em concursos de nível médio que cobram conhecimento de direito e os concursos de técnico judiciário dos tribunais federais. E esse vídeo que eu estou gravando agora aqui, ele nem foi um vídeo exatamente planejado. Eu não sei se dá para ouvir, mas está chovendo bastante. Do nada começou a chover aqui no Rio de Janeiro e eu tive a ideia de gravar esse vídeo, porque eu ia sair agora, só que tá impossível, tá chovendo muito. E como que eu tenho para fazer agora não é exatamente urgente, eu achei melhor esperar essa chuva passar, né, para eu não me molhar todo quando sair, porque do jeito que tá chovendo e com vento, acho que nem o guarda-chuva vai resolver. Aí eu tô olhando essa chuva, eu pensei, né, nesse contexto, às vezes, das dificuldades que a gente enfrenta quando a gente está estudando para concurso, a gente passa por um monte de coisa e resolvi fazer essa analogia, né, dessa chuva, dessa tempestade que está acontecendo agora aqui no Rio, com as dificuldades que a gente enfrenta quando a gente está estudando para concursos públicos. Então, bora tentar então bater um papo sério aqui sobre esses desafios que aparecem no nosso caminho, no caminho de todo mundo que estuda para concurso, que realmente não é algo fácil. É concurso público, você que está estudando, você sabe, eu sei que não é fácil, que é tudo muito difícil, mas a primeira coisa que a gente precisa fazer dentro desse contexto, né, que a gente está estudando, é justamente identificar esses obstáculos, identificar todos esses desafios e fazer isso, a gente conseguir identificar tudo, todas as nossas dificuldades é realmente o primeiro passo para a gente conseguir vencer todas essas dificuldades, né? Então, primeira coisa que a gente precisa fazer é realmente entender esses desafios que todo mundo enfrenta, que são muitos, né? E falta de tempo é um desses desafios, é justamente às vezes até um dos maiores desafios, porque trabalhar, cuidar da casa e ainda arranjar tempo para estudar, muitas vezes acaba parecendo impossível. Outro ponto que também é muito comum, muita gente reclama, muita gente vem falar com a gente também, inclusive, é concentração. Às vezes a gente sentar para estudar, mas aí a cabeça ela começar a pensar em outras coisas, ou até mesmo, sei lá, o celular, né, que hoje em dia atrapalha muito a gente. Eu e o Diego, a gente acabou, na época que a gente estudava, o celular ele não era um fator assim que atrapalhava tanto, né? Meu primeiro smartphone eu só tive depois que eu passei em concurso público. Assim que eu entrei no TRT, eu comprei o primeiro, então antes eu não tinha, né, um smartphone, eu tinha aqueles telefones tijolões, então isso já era um obstáculo a menos. Então, você que está estudando agora, você ainda tem esse obstáculo a mais, né? Que são as notificações que estão ali o tempo todo chamando a gente. E quem nunca passou por isso, né? De estar, às vezes, precisando fazer outra coisa, mas do nada surge uma notificação do celular e você perde horas ali depois, né? Outra coisa que atrapalha muito a gente é a ansiedade. A ansiedade também pega pesado, a gente sente aquela pressão de conseguir passar logo, porque quem está estudando para concurso obviamente não nasceu em berço de ouro, pelo menos a grande maioria das pessoas. A pessoa está justamente estudando para conseguir melhorar de vida, para conseguir ter justamente um conforto, às vezes até por estar precisando de uma forma urgente. Então isso gera uma ansiedade, sabe? Então dentro desse contexto realmente seja falta de grana ou porque tem às vezes alguém contando com você, você quer cuidar de alguém, tudo isso gera uma ansiedade na gente. Isso sem falar na dificuldade de entender certas matérias, né, como direito ou português. Tanto eu quanto o Diego, as pessoas que estudavam com a gente passou por essa dificuldade. A gente teve que correr muito atrás de tempo perdido para estudar. Mas calma, você, apesar de todas essas dificuldades, não precisa desanimar. Todo mundo que passou em concursos públicos já passou por tudo isso, já enfrentou todos esses desafios. Eu e o Diego, a gente enfrentou tudo isso, a gente conseguiu superar.
E se a gente conseguiu, você também consegue. Isso eu posso garantir. A diferença vai estar justamente para você conseguir fazer isso em como que você vai encarar tudo isso, sabe? E então, assim, uma vez que você identificou todos esses pontos, você já conseguiu identificar, às vezes, que a ansiedade é um problema, você já conseguiu identificar que a falta de tempo é um problema. O que que você vai fazer? Você identificou as tempestades, né? Você já identificou as chuvas aí que estão atrapalhando você. Então é o momento da gente encarar agora essa chuva, né, essa tempestade de frente. É o momento da gente realmente conseguir identificar estratégias para conseguir encarar todos esses desafios, né? Então, vamos tentar começar aqui falando sobre o estresse e a ansiedade. Porque esses dois aí, eles realmente são, como eu posso dizer, trovões, né? Que acabam passando no meio dessa tempestade, que atrapalham bastante a gente, mas dá para a gente enfrentar todo esse sentimento com algumas estratégias. E a primeira coisa que a gente precisa saber é entender que sentir ansiedade é completamente normal. Não tem como você começar a estudar para concurso público. Como eu disse, se você está estudando, você não nasceu em berço de ouro, e então é normal você se sentir ansioso para conseguir resolver logo a sua vida, porque você está precisando de alguma forma. Seja realmente por um motivo urgente de você estar sem dinheiro, de você querer dar um futuro melhor para os seus filhos, né? Por exemplo, às vezes você está numa condição de que você está num emprego que você às vezes não sabe se você pode ser demitido ou não, e você tem que pagar o colégio dos seus filhos, então isso já te gera uma ansiedade, você quer passar logo em concurso. Não tem como, então, você passar por isso sem você sentir ansiedade. Então, você precisa entender que a ansiedade é normal. Todo mundo sente aquela pressão também, às vezes, por exemplo, antes de uma prova, justamente porque tem muita coisa em jogo. Muitas vezes até durante os estudos mesmo, né? Agora, qual que seria o problema? O problema é você deixar isso crescer a ponto disso te paralisar. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que focar naquilo que você pode controlar agora. E para você fazer isso, planejamento e rotina são essenciais. Você não tem como passar em concurso sem um bom planejamento. Então, você vai ali fazer um planejamento do que você vai estudar a cada dia, você vai saber exatamente o que que você precisa estudar ali de forma que não seja genérica, você tem que ser específico, né, quando você for montar um planejamento de estudo. E você saber o que você vai estudar vai ajudar a você diminuir essa ansiedade, porque você já sabe ali, você pelo menos já tem um norte, né? É aquilo, você tem que contar com imprevistos, mas com um cronograma ali planejado, você já sabe quando você vai começar e mais ou menos quando você vai terminar. Isso já ajusta a sua expectativa e ajuda também a diminuir a sua ansiedade, beleza? Outra coisa que é importante que você faça, essa dica aqui vai parecer esquisita, mas é você respirar. Eu sei, pode parecer um pouco esquisito, mas você às vezes fazer pausas nos seus estudos e você dar uma respirada, sabe? Você às vezes respirar fundo só, isso pode te ajudar. Quando você às vezes sente aquele estresse ele tá batendo, que você está estudando ali, você já começa a se sentir às vezes um pouco mais ansioso, um pouco mais ansiosa, a sua cabeça já está indo para outros lugares ali que você não estava esperando, né? De repente, quando você começa já a sentir ansiedade controlando você, o que que você faz? Você deve levantar, sabe? Você deve se alongar, fazer algum exercício de respiração qualquer, tomar um copo d'água, sabe? Fazer uma pausa mesmo ali, uma pequena pausa nos estudos. Esses pequenos momentos, eles ajudam a gente a manter a calma e a manter o foco nos estudos também. E no lugar de você ficar pensando muito no futuro, porque pensar no futuro normalmente gera muita ansiedade pra gente, tenta pensar no agora, tenta pensar no que você está fazendo, no que você conquistou nesse momento, no que você planejou para você fazer no dia de hoje e o que você já cumpriu durante esse dia. A ansiedade, ela gosta de fazer a gente pensar no futuro, sabe? Nas mil coisas que podem dar errado. Só que você estudar não é sobre o futuro, é sobre o presente. Então, tenta focar no capítulo que você está lendo agora, na aula que você acabou de assistir, na questão que você está resolvendo. Tenta focar um passo de cada vez. E nisso o planejamento também ajuda, porque como você já sabe ali o que você vai estudar cada dia, você consegue focar justamente no seu agora, no que você está avançando. Então, tudo isso vai ajudar você a ficar menos ansioso. E, obviamente,
você também não pode esquecer de descansar. Então, você dormir bem, você não negligenciar o seu sono é essencial, porque é justamente no sono que o seu cérebro ele vai organizar tudo aquilo que você estudou, tudo aquilo que você aprendeu. Então, tenta não ficar virando muita noite estudando, sabe? Tenta controlar esse impulso. Para mim mesmo, é difícil fazer isso. Eu sou daquela geração que cresceu ali, que passou a adolescência mexendo na internet depois de meia-noite. Se você é mais velho, você sabe do que eu estou falando. Para quem é mais novo, antigamente, para a gente mexer na internet gratuitamente, você só podia fazer isso da meia-noite às 6. Então você tinha que esperar até meia-noite para poder conectar na internet. Às vezes demorava, né? Porque era muita gente tentando conectar ao mesmo tempo. E eu ficava ali à madrugada mexendo na internet. E isso acabou fazendo com que eu tivesse essa tendência de ficar varando noites ou varando madrugadas para fazer as coisas. Eu sou, felizmente ou infelizmente, dessa geração. Então, para mim, por exemplo, sempre foi muito difícil não estender, não ficar virando noites ou coisas do tipo. Então, eu sei que às vezes pode parecer que ajuda, né? Você fazer isso. Às vezes você perdeu, às vezes, algum tempo ali durante o dia, você quer compensar durante a noite, aí você acaba estudando mais e dorme pouco. Não faz isso. Pode parecer que ajuda, mas na verdade isso só vai te deixar mais cansado e vai te deixar mais ansioso, beleza? Então, você fazer isso, você conseguir identificar os pontos e aos poucos, você fazendo estratégias, né, para você conseguir melhorar todos esses pontos e ficar menos ansioso, vai te ajudar e você vai perceber que você aos poucos consegue enfrentar todo esse estresse, toda essa ansiedade de uma forma mais leve, de uma forma que você realmente consiga encarar tudo isso, beleza? Então, vai aos poucos, um dia de cada vez, tentando sempre focar naquilo que você está fazendo agora e nas vitórias que você está alcançando agora. Se você conseguiu cumprir aquele cronograma que você planejou para aquele dia, não tem por que você ficar pensando no futuro, no que você ainda não fez. Tenta realmente você celebrar, você conseguir de fato aproveitar aquela sua vitória do que você conseguiu planejar e fazer naquele dia em especial, beleza? Isso tudo certamente já vai te gerar menos estresse e você vai conseguir ficar mais calmo, beleza? Então, agora que a gente conversou um pouco sobre como manter a calma, vamos falar sobre outra coisa que confunde muita gente também, em alguma medida até também causa essa ansiedade, o estresse, que é o excesso de informações. Quem nunca começou a estudar e de repente se perdeu no meio de tanto conteúdo? Ou então quem nunca começou a estudar e de repente ficou pensando em outra matéria que não estava estudando naquele momento? Quem nunca fez isso que atire a primeira pedra, né? Nesse contexto até de chuva, às vezes parece que tem uma chuva de coisas que a gente precisa aprender e que às vezes a gente pensa que a gente não vai dar conta. Mas calma, que dá para resolver tudo isso. Primeiro, você não precisa estudar tudo de uma vez. Foca nas matérias que mais caem, que mais são cobradas naquele concurso que você escolheu, no concurso que você quer fazer. Se o edital da sua prova ainda não saiu, use o edital da prova anterior como base. Então, ali, matérias como português, direito constitucional, direito administrativo são figurinha repetida nesses concursos de nível médio que cobram direito que a gente fala por aqui. Então, tenta começar estudando por essas matérias. Então, depois tenta escolher materiais que sejam legais para você, materiais que sejam confiáveis. Tenta apostar, às vezes, num curso que seja legal, em um livro ou uma apostila que seja bem recomendada. Isso vai evitar você perder tempo com conteúdo que às vezes é desnecessário, com conteúdo que às vezes é mal explicado, sabe? O que você pode fazer? Você vai nos cursos e você tenta olhar aquelas aulas que eles colocam ali de demonstração mesmo. Hoje em dia todo curso faz isso. Você consegue ir até o curso e assistir pelo menos uma aula de demonstração. E todos esses cursinhos, todos eles, e eu não lembro pelo menos de nenhum atualmente que não faça, eles botam aulas gratuitas no YouTube também para você assistir. Então, vira e mexe, eles estão ali fazendo algum evento, ou então dando alguma aula específica sobre algum tópico. Aí, com isso, você já consegue ter uma noção dos professores que estão naquele curso e também da didática deles. E também é comum eles darem pelo menos uma parte de um PDF, né, se for o contexto de você estar querendo um material escrito. Então, eles também colocam PDFs ou coisas ali para você pelo menos dar uma lida, sabe, numa parte do conteúdo. Aí, com isso, você já consegue identificando esses materiais e ver o que funciona melhor para você, o que funciona menos, qual didática é melhor para você. Aí, uma vez que você já escolheu o seu material de estudo, você já escolheu as aulas que você vai assistir, tenta estudar ali uma matéria de cada vez com foco total no que você estiver estudando. Tenta evitar aquilo de você estar começando a estudar uma coisa, de repente você lembrar de outra e você parar aquilo que você está fazendo para ir para outra matéria.
não faz isso. Tenta focar de verdade no que você está fazendo. Então tenta dividir o seu dia pelo menos ali entre duas disciplinas, e disciplinas que sejam diferentes entre si, com linhas de raciocínio que sejam diferentes também entre si, como por exemplo o português e matemática. Isso vai ajudar você a manter o seu cérebro mais ativo e também vai ajudar a evitar a fadiga mental, a você se cansar ali durante o dia enquanto você estiver estudando. Então, com essas estratégias, você vai transformar toda essa enxurrada de informações ali em um rio que vai ser um pouco mais calmo e que vai te levar de uma forma mais tranquila, de uma forma mais leve para o caminho, né, da sua aprovação. Mas agora, quando a tempestade aperta, é comum também a gente acabar sentindo aquela vontade da gente desistir, né, de estudar. Isso pode acontecer, isso é comum, isso aconteceu comigo, isso aconteceu com o Diego, isso aconteceu com cada um dos membros do nosso grupo. Enfim, isso acontece com todo concurseiro e provavelmente vai acontecer com você se ainda já não tiver acontecido. Mas é justamente nesses momentos que você precisa lembrar por que que você começou a estudar. Não importa o quão difícil pareça agora, a aprovação em concurso ela está logo ali na frente, ela está esperando por você. Então, um ponto importante para você até não desistir dos seus estudos é você parar de se comparar com outras pessoas. E assim, e hoje em dia é uma coisa que isso já era difícil na minha época, mas eu acho que está mais difícil agora. Se você está estudando para concurso agora, esse é um desafio maior ainda para você, que é realmente essa coisa da comparação. Porque tem duas coisas que acontecem hoje em dia na internet, que é a seguinte: a primeira é que você tem muita informação na internet falando quase como se fosse uma obrigação de você passar em concurso público muito rápido, de você passar em concurso em 2 meses, 3 meses, 4 meses que seja. É quem sempre fala aqui. Pode acontecer? Pode acontecer, não é impossível, mas não é a regra. Não começa seus estudos se cobrando isso, não começa seus estudos pensando que você precisa passar rápido. Cada um tem um ponto, cada um assim começa de um lugar. Eu e o Diego, por exemplo, a gente começou sem base nenhuma. Então a gente teve que correr atrás de um tempo perdido. Se a gente fosse nessa onda de, não, a gente precisa passar em 6 meses em concurso, a gente ia ficar patinando, não ia chegar a lugar nenhum e não ia conseguir passar, a gente não ia conseguir ter a vida que a gente tem hoje. Por exemplo, você pode focar nos pontos que são principais ali para poder estudar. Não só pode, como deve, beleza. Mas vamos supor o seguinte, vamos supor que você vê ali quais são os pontos principais de português que você precisa focar para conseguir passar. Aí você descobre ali quais são. Só que de que adianta você saber quais são esses tópicos se você nem sequer tem a base necessária para entender aquilo ali? Isso foi uma coisa que aconteceu comigo. Eu comecei estudando para concursos públicos e eu passei por 5 cursos de português antes de começar a aprender de verdade. E nesses 5 cursos eu estava tentando focar ali nos tópicos que eram mais cobrados em português. Só que eu ainda não tinha a base necessária para entender esses tópicos. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que dar alguns passos para trás, entender a base, aí depois que eu peguei aquela base de estudos, é que eu consegui depois entender os tópicos que eram mais cobrados e aí sim focar nesses tópicos que eram mais importantes para a minha prova. Mas antes disso, eu tive que formar uma base. Consegue entender o que eu quero dizer? Então, assim, eu não teria como, por exemplo, me comparar com alguém que já tinha aquela base. A pessoa que já tinha aquela base, ela já podia de cara já pular essa etapa que eu fiz e ir direto para os pontos principais ali, e ela com certeza vai passar mais rápido do que eu. Então é importante você entender o ponto que você está, você aceitar o ponto que você está e você partir dali, você não se comparar com outras pessoas. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Cada pessoa começa de um lugar, cada pessoa tem um ritmo, enquanto alguém já pode, por exemplo, até aprender mais rápido, outros dias pode precisar de mais tempo. E tá tudo bem com isso. Dentro do nosso grupo de estudos mesmo ali, a gente tinha ali tinha 6 pessoas, né, classicamente dentro do nosso grupo, e você tinha todo tipo de pessoa. Eu, por exemplo, acho que eu precisava de mais tempo para conseguir aprender determinadas matérias. Tinha um outro colega nosso que ele aprendia mais rápido. E uma vez que ele aprendia, a curva de esquecimento dele era diferente da minha. Eu precisava de mais revisões para conseguir manter ali o conteúdo fresco na minha memória. Ele já precisava de menos. Então, se eu me comparasse com ele, eu ia sempre estar me colocando para baixo. Você não deve se comparar com ninguém. O importante é você continuar caminhando, mesmo que devagar,
dentro do seu ritmo e de acordo com a sua realidade. Vai no seu ritmo e do seu ponto de partida. Isso é muito importante. Você tem que ver onde você está começando, sabe? E a partir dali você deixar esse marco na sua jornada e sempre se comparar com você. Se você é alguém como eu, que começou seus estudos sem base nenhuma, você está conseguindo aprender a base de uma matéria, já é uma vitória e tanto. É o que o Diego já falou aqui em outros vídeos. O curso de português que a gente fez começou com a aula que era o seguinte: o que é uma frase? E para quem já tem a base de português, isso pode parecer alguma coisa boba, mas para mim e para o Diego também, a gente ter conseguido aprender o que era uma frase já foi uma vitória. Então, no lugar de você ficar às vezes se comparando com outras pessoas pensando, ah, puxa vida, fulano já sabe, eu tenho que aprender o que que é isso aqui. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Tenta encarar isso como uma vitória, de você estar avançando nos seus estudos e você vai conseguir a aprovação no seu ritmo, no seu tempo. Não se compare com ninguém, porque uma coisa eu te garanto, você conseguir a sua aprovação vai valer a pena cada minuto que você tiver dedicado para conseguir montar a sua base. Vai valer você conseguir ter esse esforço, você ter feito essa caminhada no seu ritmo. Depois você vai ter muito orgulho de todo esse caminho que você seguiu, de toda essa sua trajetória, de todos esses obstáculos que você precisou superar para você conseguir alcançar a sua aprovação. Vai valer a pena e você vai conseguir realizar todos os seus sonhos no final desse caminho. Isso é uma coisa que eu posso te garantir. Siga no seu ritmo e com resiliência, beleza? Agora, você está estudando, você está fazendo exercício, você está errando, sabe? Você está aprendendo, não tem problema. Vai dentro do seu ritmo, sempre procurando entender o porquê dos seus erros e saber onde que você precisa melhorar. Então, se você errar ou se você não entender alguma coisa agora, tenta não ver isso como o fim do mundo. Tenta usar os seus erros como aprendizado. Cada questão errada, cada erro que você tem no meio do caminho, seja tanto às vezes até das questões, quanto também às vezes até de método de aprendizado. Então isso às vezes de você às vezes escorregar e se comparar com alguém e você perceber o erro que você está cometendo, cada erro desses é uma oportunidade de você melhorar. Afinal, errar faz parte desse processo e ninguém passa em um concurso sem enfrentar todas essas dificuldades. Então realmente tenta celebrar cada uma dessas conquistas, mesmo que ela pareça pequena para você agora. Então, você é alguém que nunca conseguiu parar para estudar, então você é aquele estudante padrão, sabe? Aqui no Brasil a gente não tem o hábito de estudar de forma correta. A gente, quando está no ensino médio, na faculdade, a gente começa a estudar só quando está nas vésperas de uma prova, né? Então, você vê aquela matéria na sala de aula, às vezes você até entende, só que depois você fica sem ver aquela matéria, então você esquece tudo, vai chegando perto ali da sua prova, você pega seu caderno, você pega seu livro, você engole aquilo tudo de novo para você aprender às vésperas da prova, você vai lá, faz a sua prova e depois o que que acontece? Você esquece tudo de novo. Se você é ou era esse tipo de estudante, inclusive deixa aqui nos comentários para mim depois. Normalmente é o mais padrão, né? Então, se você é ou era esse tipo de estudante, você concorda comigo que você não está habituado a estudar todos os dias? Então, às vezes, você pegar e tentar começar ali a estudar 12 horas por dia, vai ser difícil para você. Concorda comigo? Então, você às vezes começou a estudar 15 minutos por dia, 15 minutos é o seu limite real, de verdade, mas você está conseguindo estudar 15 minutos todos os dias, isso é uma vitória. Você deve celebrar essa vitória. Você está estudando meia hora por dia? Comemora isso. O importante nesse primeiro momento é você transformar o estudo em um hábito. Você deve ir, como eu disse, aos poucos no seu ritmo. Lógico, você tem que ir aumentando gradualmente, né, esse tempo. Você não vai ficar 15 minutos estudando todo dia para sempre. Mas uma vez que você já começou a estudar 15 minutos e você está começando ali a fazer isso todos os dias, isso já é uma vitória que você deve celebrar. Como a gente já falou em vários outros vídeos, eu e o Diego, a gente começou com 15 minutos. E se você falar isso com qualquer outra pessoa, isso pode parecer uma coisa besta, mas para a gente não foi. Para a gente foi o primeiro passo para a gente conseguir alcançar a nossa vitória. Então, alguma coisa que para você às vezes pode parecer pouca coisa, comemora isso. Não é pouca coisa. Se você não estava conseguindo fazer isso antes e agora você consegue, isso é uma grande vitória. E é uma vitória que vai te levar para vitórias cada vez maiores até você conseguir alcançar a sua aprovação. Então, não menospreza pequenas coisas que você pode estar conquistando agora. É aquilo que a gente sempre fala, se a cada dia você estiver melhorando ali, nem que seja 1%, no final isso vai fazer uma grande diferença conforme os dias forem passando, beleza? Então, não menospreza
as pequenas vitórias que você tem ao longo da sua jornada, beleza? Por quê? Porque depois de todo esse esforço, depois de toda essa caminhada, vai chegar a hora boa. Do mesmo jeito que a chuva, né, dentro desse contexto que a gente está falando aqui, ela ajuda a terra, então você estudar também vai te ajudar a passar na sua prova, sabe? Tudo isso, tudo que você passou, tudo que você está fazendo, tudo que todas essas dificuldades que você está enfrentando agora, elas vão te ajudar, tudo isso vai te ajudar a ficar mais forte, tudo isso vai te ajudar a ficar cada vez mais resiliente, sabe? Então, segue firme nos seus estudos, tenta identificar técnicas de estudo que funcionem para você, técnicas que você consiga adaptar no seu dia a dia, tenta sempre estar revisando o que você estudou, focando no que você achou mais difícil, e isso é até outra coisa, né? O que você achar mais difícil ou o que você não gostar, foca nessas matérias para você justamente conseguir gostar dessas matérias. Imagina a vitória que vai ser para você conseguir dominar uma matéria que antes era difícil para você, que antes você não conseguia de jeito nenhum. E claro, se você já tem mais dificuldades ou se você tem alguma coisa ali contra essa matéria, entre aspas, né? É óbvio que isso vai ser mais difícil, que vai demandar mais tempo do que uma matéria que você gosta. Então, tudo isso já tem que estar no seu radar, beleza? Sabe outra coisa que a gente pode te ajudar também? Você começar a pensar na sua vida depois de você já ter conseguido a sua aprovação. Tenta imaginar você vendo ali o seu nome na lista, no diário oficial, sabe? Na lista das pessoas que passaram. Isso também vai te dar alguma força para você conseguir seguir em frente. E lembrar sempre do seguinte, a gente transformar o estudo num hábito é essencial. Por quê? Porque assim, eu estou falando aqui algumas dicas para você se motivar, mas é importante você ter em mente que você não deve depender de motivação para estudar para concurso. Eu vou repetir aqui porque esse é um conceito que você também deve internalizar. Você não deve depender de motivação para estudar. Por quê? Você vai começar seus estudos agora, se você é um concurseiro iniciante, você provavelmente agora está com aquele pico de adrenalina, você está pensando, nossa, eu preciso estudar. Isso da gente ter pensado até nas coisas que a gente vai conquistar depois de passar em concurso. Dá aquele gás para a gente começar os estudos, mas depois vai ter dia, e talvez sejam até a maioria dos dias, que você vai estar de saco cheio, que você vai acordar e você vai querer fazer qualquer coisa, menos estudar. Sei lá, você vai ter passado por um dia estressante no trabalho e vai chegar em casa, às vezes, só com vontade de fazer qualquer outra coisa, menos estudar, de descansar, de ver TV. Então, é importante você tentar transformar o estudo num hábito que nem é escovar os dentes para você, que nem é você, às vezes, fazer exercício, se você é uma pessoa que se exercita. Você transformar isso num hábito que você não precise pensar muito no assunto para você estar fazendo aquilo ali, beleza? Porque se você estiver dependendo de motivação, você vai desistir. A resiliência aqui, ela é importantíssima nesse processo. Eu vou até deixar depois um vídeo aqui no card ou na descrição desse vídeo sobre uma característica que é importante para os concurseiros, para eles passarem em concurso público, e depois acho que é válido você dar uma olhada nesse vídeo também, beleza? Porque a resiliência é algo que vai te ajudar bastante e que você precisa cultivar, porque é uma característica treinável para você conseguir passar em concurso público. Então não dependa de motivação para passar, você realmente deve, e até isso que eu falei de você conseguir celebrar as pequenas vitórias, isso também vai te ajudar a estudar até nesses dias que você está menos motivado também. Você não deve se esquecer, isso tudo é um caminho de longo prazo. Pode demorar, mas vai valer a pena. Você conseguir passar vai mudar a sua vida e vai mudar a vida também de quem está próximo de você. Então, por isso, nunca subestime o poder da resiliência e do esforço contínuo, porque depois de toda essa tempestade, vai vir a bonança. E com essa bonança vai vir também o arco-íris, né, que vai ser a sua aprovação, trazendo uma nova fase na sua vida que vai ser cheia de oportunidades, que vai ser cheia de realizações e com coisas que às vezes nem sequer você imagina ainda, tranquilo? Então, lembra de continuar firme na sua jornada e, se precisar,
sempre pode mandar uma mensagem pra gente. A gente sempre responde lá no nosso Instagram, né, @mente de concurseiro _oficial. Ou então volta aqui para esse vídeo ou para outros vídeos que eu e Diego a gente já fez aqui no canal, sempre que a sua motivação ela estiver vacilando. A gente está sempre aqui para te lembrar que você não está sozinha, que você não está sozinho nessa jornada. A sua aprovação ela está muito mais próxima do que você imagina. Então siga firme nos seus estudos, sabe? Sempre que precisar pode contar com a gente. E é isso. Esse aqui foi um vídeo um pouco mais improvisado que eu fiz aqui por conta da chuva. Inclusive a chuva tá passando, eu acho que eu já vou conseguir sair para conseguir fazer as coisas que eu preciso fazer aqui. E se por acaso essa conversa aqui ela tiver te ajudado, já deixa o like aqui nesse vídeo também, deixa seu comentário porque isso ajuda bastante a conseguir divulgar esse conteúdo para outros concurseiros que talvez estejam precisando ouvir essa conversa aqui também, beleza? E se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E eu vou tentar deixar aqui 2 vídeos no card que vão te ajudar a conseguir preparar o terreno para os seus estudos e você ficar cada vez melhor na sua preparação até conseguir alcançar a sua aprovação, beleza? Então, muito obrigado a você que me acompanhou até aqui, abraços e até a próxima.